Vasco da Gama. A expectativa para o torcedor era de um grande projeto em 2023. Porém, infelizmente, por tantos erros, hoje esse projeto está completamente falido. A janela do meio do ano tem a grande expectativa de recomeçar, reconstruir com reforços. Mas a situação é tão ruim, torcedor. Hoje o momento do Vasco é tão conturbado, foram tantos erros que até para contratar hoje está difícil. Os sims dos empresários lá no início de 2023, com a empolgação de um novo momento que o Vasco viveria a se tornar uma sociedade anônima do futebol, hoje se torna não. Pela vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, por 5 derrotas consecutivas, por apenas a disputa no Brasileirão após a eliminação na Copa do Brasil e pelas dívidas feitas pela essa gestão, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Atlético Tucumã, com o Nacional, com o Lille da França e diversos outros clubes que eu poderia passar a manhã toda desta quarta-feira citando a vocês. Essa é a situação. Esse é um momento de fato preocupante, pois até para contratar vai ser difícil. A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, com você, torcedor vascaíno, sobre esse momento, sobre reforços, mas além dessa também, muitas outras informações. Falaremos sobre VAR, porque ontem foi divulgado o áudio do VAR daquele lance de domingo entre Vasco da Gama e Internacional. Será que a bola do Piton entrou ou não entrou? Será que foi um erro do VAR? Tem certeza do lance? A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo e antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, nesse momento, o momento é ruim, é duro, é complicado, é vergonhoso que o Vasco hoje está passando. É realmente revoltante, inclusive, ver que o Vasco passa por esse momento tão ruim, mas as pessoas que hoje cuidam do Vasco da Gama não têm a noção desse momento. Muito pelo contrário, tratam com naturalidade uma vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso deixa nós ainda mais preocupados. Mas nós, ou aliás, o canal do Gigante Vasco, está aqui exatamente para cobrar, para criticar, para reclamar, para exigir um novo Vasco. Então conto com você que está aí do outro lado, para ajudar no crescimento do nosso canal, para dar mais força ao canal do Gigante Vasco. Você faz parte disso, torcedor. Tem muita gente que está chegando aqui ao nosso canal nestes últimos vídeos e não está se inscrevendo. Então se inscreva. Você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no canal e está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal do Gigante. Vamos juntos, vamos criticar, vamos cobrar, vamos reclamar. Mas eu preciso de você. Então se inscreva nesse vídeo. Não deixe esse vídeo passar sem a sua inscrição. Deixe também o seu like nesse vídeo para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, aqui embaixo deixe seus comentários sobre esse momento vergonhoso do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, passando a visão de mercado para vocês. Pois o Vasco hoje é um clube com várias carências dentro do seu elenco. Fica nítido que o Vasco hoje precisa de um primeiro volante. O Matheus Carvalho tá jogando bola, mas com todo respeito ao atleta, não é um jogador que pelo menos passa confiança para mim. Não sei se esse rendimento que ele teve no segundo tempo contra o Flamengo e contra o Internacional vai se manter regular até o final da temporada. E mesmo se mantivesse, não é um atleta para ser titular do Vasco da Gama numa Série A de Campeonato Brasileiro. Pelo menos nesse momento, nesse ano, daqui a 2, 3 anos, o jogador pode sim chegar a um outro nível da sua carreira, a um auge físico, a um auge técnico, e aí ter condições de ser titular do Vasco. Mas para esse momento, eu vejo o Matheus Cocão sem qualidade técnica mesmo, e principalmente peso, costas largas para vestir a camisa 8, 5 e ser o titular do Vasco da Gama. Então o Vasco precisa desse primeiro volante. O Vasco precisa de um camisa 10, está nítido que o Vasco precisa de um craque, de jogador que, como foi contra o Internacional, perdendo de 2-1, ele chama a responsabilidade para si e resolve o jogo. Assim como a gente viu o Alan Patrick do Internacional fazendo, assim como a gente
Viu lá no São Paulo o Luciano pegando a bola e tentando resolver o jogo, e viu contra esses outros adversários que o Vasco jogou. O Vasco, infelizmente, não tem esse nome, precisa desse camisa 10 e precisa de um ponto esquerda. O Vasco hoje já rodou com Alex Teixeira, com Figueiredo, até Marlon Gomes jogou naquela posição e ninguém deu certo. Então o Vasco precisa atacar o mercado em busca de reforços. E diferente do que vinha acontecendo lá no início do ano, quando o Vasco recusou os jogadores, o Vasco recusou nomes como Eduardo Sacha, Charles Aranguiz, Júnior Alonso, que a gente inclusive vai falar já já. Nesse momento, o Vasco não consegue mais recusar nomes. Muito pelo contrário, o Vasco que está sendo negado de iniciar as negociações. O Vasco procura nomes e esses nomes se negam a fechar com o gigante da colina. Os sims que o Vasco recebeu com certa naturalidade e regularidade no começo do ano, nesse momento estão se transformando em nãos para o Vasco. E sabe por que isso, torcedor? Porque hoje, qualquer atleta vê o Vasco da Gama e não vê um projeto. Hoje, qualquer atleta vê o Vasco da Gama e vê que promessas foram ditas e não foram cumpridas. Hoje, os atletas, o mercado, os empresários olham para o Vasco e vê a pressão que é colocar um atleta ali. Pressão de protestos, de uma posição de vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Um clube que, na minha opinião, hoje não tem pretensão de absolutamente nada para a próxima temporada, nem sequer uma Sul-Americana. Então, que jogador grande vai querer vestir a camisa do Vasco hoje? A camisa é grande, a camisa é pesada, mas um atleta tem a projeção para sua carreira. E o que o Vasco projeta para 2023, torcedor? Apenas um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Carioca? Nenhuma competição internacional, porque, do jeito que tá, nenhuma Sul-Americana o Vasco deve pegar. Então, exatamente por esse motivo, o mercado hoje está se voltando, as caras ao Vasco. E é um momento complicado, porque o Vasco precisa de reforços. O Vasco precisa de reforço, o Vasco precisa de um camisa 10. O camisa 10 é um nome de peso. Será que o Vasco conseguirá encantar com um projeto que não tem esse camisa 10? Será que o Vasco vai conseguir encantar um grande jogador para a ponta esquerda? Será que o Vasco vai conseguir encantar um grande jogador para a posição de primeiro volante? Futebol hoje diz muita coisa que é apenas dinheiro. Não é apenas o dinheiro que importa. Por exemplo, o Cuéllar foi para o Corinthians porque realmente o Corinthians oferecia um salário maior. Mas não foi apenas pelo salário. Corinthians, até algumas semanas atrás, ainda disputava uma Libertadores, hoje está eliminado, mas o projeto é para que ano que vem retorne à Copa Conmebol Libertadores. O Corinthians hoje está nas quartas de final de uma Copa do Brasil. Eu estou usando o Corinthians como exemplo para mostrar a vocês que o Vasco é um clube que não encanta ninguém no mercado. E além de não encantar, o Vasco é um clube que deve. Hoje, as pessoas que estão à frente do Vasco da Gama conseguiram estragar realmente a situação. Porque o Vasco, diferente da associação, a associação devia. Mas as dívidas passavam e não chegavam no momento, naquele ano, né? As dívidas se prolongavam e depois batiam as portas. O Vasco SAF está conseguindo fazer algo que nem a associação conseguia. O Vasco hoje deve ao Jair e ao Jair, no caso, que é o empresário do Jair. O Vasco hoje deve ao São Paulo. O Vasco hoje deve ao Corinthians. O Vasco hoje deve ao Atlético Tucumã, ao Racing e também deve ao Lille da França. O Vasco hoje deve 8 milhões e meio de reais ao empresário do Andrei. O Vasco hoje deve ao Nacional do Uruguai pela compra do Pumita. O Vasco hoje deve todo mundo. Que moral o Vasco tem no mercado para contratar? Que moral o Vasco tem para sentar numa mesa e negociar com o empresário tendo tantas dívidas batendo a porta? Então, torcedor, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava. Além daquele vídeo que foi divulgado ontem do Abel Braga falando que estava normal, isso já preocupou todos nós torcedores vascaínos, a preocupação é maior, que o Vasco dificilmente vai conseguir trazer bons jogadores nessa janela do meio do ano, visto esse problemão. E aí nós já passamos para outro problema, pois hoje o Vasco tem uma grande carência no setor defensivo. O Capasso, que vinha ganhando regularidade como titular no sistema defensivo da equipe, se machucou, se lesionou, uma lesão grave que deve afastar o Capasso nesses próximos meses. O Robson não é um jogador de confiança. O Robson não pode ser o titular do Vasco no restante da temporada. Nem o Lincoln, que é um zagueiro do sub-20, e muito menos o Miranda. O Vasco hoje não tem um jogador que atue pelo lado direito do campo. E procura esse nome no mercado. E aí a gente parte para aquilo que eu falei com vocês há alguns minutinhos atrás. No início do ano, o Júnior Alonso foi oferecido ao Vasco. O Júnior Alonso agradou o Paulo Brax, agradou o Barbieri e agradou o Abel Braga. Mas sabe o que aconteceu? A empresa norte-americana 777 bateu
a mão, botou a mão, né, no caso, nas negociações e travou. Bateu o martelo e não deixou o Júnior Alonso chegar ao Vasco da Gama. Além desses nomes, como Júnior Alonso, Eduardo Sacha, Charles Aranguiz, outros também tiveram exatamente a mesma situação. E agora a gente vê esse momento, que o Vasco precisa de um zagueiro. E o Júnior Alonso hoje negocia com vários clubes do futebol brasileiro. O Júnior Alonso hoje negocia com Flamengo, Corinthians, Fluminense e Palmeiras. 4 clubes interessados no Júnior Alonso. Um jogador que o Vasco quis a contratação, mas a 777 barrou. Então, empresa norte-americana, agora é com vocês. Corram atrás. Vocês barram o Júnior Alonso, vocês barram o Eduardo Sacha, vocês barram o Charles Aranguiz, mas permitem Matheus Cocão, Raul Cruz, Gabriel Carabarral. É loucura atrás de loucura. E tinha outro nome para o sistema defensivo que poderia ajudar o Vasco nesse momento, né? O Lianco. Lembra do Lianco, zagueiro do Southampton, que caiu para a segunda divisão e o caminho natural é um retorno ao Brasil ou uma ida a outro clube no mesmo futebol europeu? Inclusive, lá em maio, no dia 13 de maio, quando a situação ainda era razoável, o empresário e pai do Lianco, que é o Marcelo Vojnovic, ele, ao jornal The Saints, falou sobre a possibilidade de uma transferência do Lianco ou para um clube do futebol europeu ou para o Vasco. Ele não falou sobre o Brasil, ele falou sobre Vasco. Mas a situação virou. Os sims se transformaram em não. E hoje o Lianco, gente, tem interesse de outros clubes e avança. Sabe com quem? Com o Corinthians. O mesmo Corinthians que passou à frente do Vasco no Codiar, o mesmo Corinthians que passou à frente do Vasco no Matias Rojas, é o Corinthians que vai passar agora à frente do Vasco pelo Lianco. Ó, parabéns. Sensacional o trabalho de vocês. Vocês são gênios da bola. Vocês estão fazendo um trabalho de se invejar. Ridículo, cara. Ridículo. E o Vasco tá chupando o dedo. Até agora não anunciou ninguém. Serginho tá treinando de maneira individual, mas pra mim, já que está livre no mercado, poderia já ser anunciado e treinar com o elenco no CT Moacir Barbosa. Por que não? Então, parabéns a vocês. Vocês estão conseguindo se superar a cada dia que passa. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Infelizmente, sobre essa vergonha que vem acontecendo dentro do Vasco. Os sims se transformaram em nãos por uma incompetência, infelizmente, da atual diretoria do Cruz Maltino por esse momento, né? Porque além de dever Deus e o mundo, hoje o Vasco da Gama é um clube que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Um clube sem perspectiva nenhuma de melhora. E ontem, porque o técnico do profissional é mantido, mas o técnico do Sub-17 é mandado embora. Ontem foi confirmado, gente, pela parte da tarde, o jornalista Emerson Rocha informou que o Vasco da Gama comunicou as saídas do técnico Gustavo Almeida, do auxiliar Gustavo Caetano e do analista Pedro Henrique Vicente. Esses 3 profissionais integravam a comissão técnica do Sub-17. Realmente, a 777 Partners, não sei o que tem aí, o que está fazendo no Vasco da Gama, o que tem de profissionais, porque eles mantêm o trabalho do Maurício Barbieri, eles acreditam, né, no Paulo Brax, no Abel Braga, no Luiz Melo, pela manutenção do trabalho do Maurício Barbieri, mas um técnico que vinha realizando um bom trabalho no Sub-17 levou o Vasco às semifinais da Copa do Brasil. Infelizmente foi eliminado para o Palmeiras, mas é uma das melhores, se não a melhor base hoje do futebol brasileiro, passando inclusive pelo Flamengo. Esse Gustavo Almeida é demitido. Então, gente, é inacreditável, é inexplicável, é notícia atrás de notícia que chateia e é incompreensível. A demissão do Gustavo Almeida, pra mim, não tem nenhum tipo de explicação, a menos que eles peguem o Barbieri e coloquem no Sub-17. Aí eu vou conseguir entender, mas pelo trabalho, que bom trabalho, inclusive, gente, bom trabalho que o Gustavo Almeida vinha desempenhando no profissional do Vasco, eu não consigo ver coerência na demissão do treinador. Inclusive, só para complementar aqui, né, as informações e não dar elas de uma maneira largada a vocês, os números do Gustavo Almeida à frente do Vasco da Gama são números, inclusive, muito bons. Foi como eu falei agora há pouco a vocês. Gustavo Almeida conseguiu levar o Vasco às quartas de final da Copa do Brasil. Gustavo Almeida à frente do Cruz Maltino, em 19 partidas tinha 13 vitórias. Então por que a demissão? Dá para se entender? Eu, Lucas, não consigo compreender. Mas esse aí é o Vasco SAF, é o Vasco da 777. Que mantém o trabalho do Barbieri e demite um técnico que no ano de 2023, em 19 partidas, teve 13 vitórias e no ano de 2022, em 43 jogos, teve 30 vitórias. Parabéns, 777, e a todos vocês profissionais hoje do Vasco da Gama. Gente, só para finalizar o vídeo, trazer aqui
uma informação a vocês, porque ficou muito na dúvida se aquela bola do Piton entrou ou não entrou. E ontem foi divulgado aí o áudio do VAR. E nesse áudio a gente pôde identificar que não houve nada conclusivo. Ou seja, é uma imagem inconclusiva. Não há certeza de nada. Não há certeza nem que se a bola entrou, nem se a bola não entrou. E exatamente dessa maneira que o VAR julgou a imagem. Inconclusiva. E por que o gol não foi anulado? Aliás, até porque o gol se manteve. Porque nesses momentos de imagem inconclusiva, o que acaba se mantendo é a decisão de campo. Então, se a bola tiver entrado, mas pelo fato de nem o Bandeira, nem a Edna, que era a árbitra de campo, ter assinalado o gol, mesmo diante de um erro, sem ter uma imagem inconclusiva, o VAR mantém a decisão de campo. Então, gente, resumindo, não se sabe se a bola entrou ou não entrou. Porém, pela decisão da Edna, que, segundo ela, a bola não teria entrado, o que se manteve foi a decisão de campo. Inclusive, no áudio do VAR divulgados, a gente ouve assim, ó, o VAR falando a Edna: estou checando, não entra pra mim, não entra. O rosto dele está sobre a linha, no caso do goleiro do Internacional, John, e prossegue. Checando, não entra, não tem visão que entra, ok? E ainda prossegue: Edna, a bola não entra. Todos os ângulos que temos aqui visíveis. E a Edna complementa, no caso falando que a bola não teria entrado, segundo o VAR, que foi checado. Hoje não temos, infelizmente, a tecnologia da linha, né? Do chip na bola, se a bola entrar, é gol. Caso a bola não entre, segue o jogo, como acontece na Copa do Mundo. Então, é uma imagem inconclusiva. O hoje coordenador da arbitragem da CBF confirmou exatamente isso. Wilson Sereni, que é o chefe de arbitragem, disse que o corpo do goleiro bloqueou a visão da linha do gol, então não dá pra ver se a bola entrou ou não entrou. Confirmou que é uma imagem inconclusiva. Então, gente, é uma situação complicada. Eu acho que a bola não entrou. Tem ângulos que parece que dá a entender que a bola tem entrado, mas volto a repetir, é algo inconclusivo. É um erro? Muito. Mas, mesmo se tivesse entrado, não iria mudar nada. Essa é a grande realidade. O Vasco jogou mal, o Vasco não foi superior ao Internacional e o Vasco mereceu perder aquela partida. Mas essa tecnologia do chip na bola é algo que já falta no Brasil há muito tempo, já poderia ter chegado para problemas exatamente como esse que aconteceu na última partida, não, infelizmente, viesse a complicar e conturbar ainda mais os bastidores. Mas a gente fica por aqui, torcedor. Esse foi a Acorda Vascão, um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal. Primeiro vídeo desta quarta-feira. Voltaremos hoje com o Fala Gigante e logo após também com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos, saudações vascaínas.